Legal demais, vamos conversar agora com o mais novo técnico do Brusque, Luan Carlos, ele que é o treinador mais jovem das séries A e B do Campeonato Brasileiro, já está aí, ó, está no meio da tela. Com 29 anos, foi vice-campeão catarinense desse ano, com um surpreendente time do Camboriú, já passou pelo Brusque ano passado como auxiliar técnico do Gersinho Testoni e agora retorna ao quadricolor como técnico do time. E essa reestreia no Brusque foi com vitória. Boa tarde, Luan Carlos. Legal demais te receber aqui no programa. Boa tarde a todos. Prazer estar participando com vocês aqui. Legal. Luan, não vai ser novidade para ti. O quadro é o seguinte, é uma entrevista coletiva. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta. A gente segue cronometrando o tempo. Se der tempo, a gente faz uma segunda rodada. E eu começo com a pergunta de Marcelo Nunes, de Itajaí. Tá aí do teu lado. Muito bem, Mancha. Perguntar aí, boa tarde ao técnico Luan, novamente bem-vindo à nossa região, bem-vindo ao futebol de Santa Catarina. O futebol é muito dinâmico, né? O Luan era auxiliar do Gerson Testoni no Brusque, depois acabou saindo, assumiu o Camboriú como treinador, levou o Camboriú ao vice-campeonato catarinense, histórico, inesquecível, aí foi treinar o Caxias na Série D lá no Rio Grande do Sul e agora está de volta para esse desafio aqui no Brusque. Luan, claro que está preparado para esse desafio, né? Como é que foi toda essa ida, essa volta e agora até já estreou no comando do Brusque, hein? Como é que tu recebeu esse desafio e essa oportunidade para a tua carreira, hein? É uma grande chance, né, para a minha vida. Eu sei do tamanho da oportunidade e também o tamanho do desafio, né? Mas eu estou muito feliz, muito motivado. Eu já estava muito motivado e muito feliz pelo convite, mas fiquei ainda mais pela forma como o elenco me recebeu, como a diretoria, a comissão técnica me receberam aqui no Brusque. Então, isso aumentou ainda mais a confiança, né, e o desejo de fazer um grande trabalho. No ano passado, eu tive no clube como auxiliar da casa, depois acabei saindo para o Brasiliense, depois vim para o Camboriú para disputar o campeonato estadual, um projeto bem interessante. A gente sabia que poderia fazer algo a mais e isso foi bacana. E no Caxias, um clube que eu fiquei pouco tempo, mas me identifiquei demais, uma grande instituição, um grande clube. O coração apertou um pouco em ter que deixar o clube, mas eu já tinha uma cláusula contratual onde existia a possibilidade de uma rescisão em relação às séries A, B e transferência internacional. E chegar no Brusque é o maior desafio da minha vida e eu espero poder aproveitar cada momento, cada minuto dessa oportunidade. Luan, antes da segunda pergunta, que vai ser do Emerson Luiz, lá de Blumenau, chegam informações agora aqui no meu ponto que você está de aniversário hoje. Confere ou vou ter que dar um pito e alguém lá da produção que está passando informação equivocada? É isso mesmo, Eita. Procede. Hoje eu estou trintando. Eita, legal demais, parabéns. Pergunta agora do Emerson Luiz. Um abraço, Luan, parabéns para você, trintão, mais novo ainda. Antes dos parceiros entrarem definitivamente ali na seara do jogo de ontem, vitória importante na tua estreia, fala um pouco da tua história, da tua trajetória, Luan, por favor, porque 30 anos como treinador, a gente joga, vai até uns 34, 35, às vezes mais longe, para, se aprimora e vira treinador. Mas o teu histórico, conta pra gente como foi. Eu venho do mundo acadêmico, eu sou formado em Educação Física, entrei na faculdade aos 16 anos, na Universidade Federal de Goiás. Eu sou natural de Goiás, do interior de Goiás, e aos 14 anos eu trabalhava como auxiliar de roupeiro do clube e fui vendo o dia a dia ali dos treinadores, das comissões técnicas, e eu fui me apaixonando muito por aquilo, e eu já tinha na minha cabeça a vontade, né, de ser treinador, de exercer a função, e aí alimentei isso e através do mundo acadêmico eu entrei na preparação física, fiquei 3, 4 anos como preparador físico até assumir o comando técnico do Novo Horizonte de Goiás, depois o Grêmio Anápolis também de Goiás, e depois fui para o Nordeste, no Atlético Cearense, no Floresta, ambos de Fortaleza, e depois Goianésia, a vinda para o Brusque como auxiliar,
e agora como treinador, né? Então é uma caminhada voltada mais para o mundo acadêmico. Eu costumo dizer que foi a porta de entrada da preparação física, e por isso eu valorizo tanto, né, conhecimento científico, mundo acadêmico, porque foi ele que me abriu portas e que está me permitindo, né, continuar nesse mercado tão competitivo como é o do treinador de futebol. Que legal, Luan, que legal a história. Você falou no Floresta, já levei um susto. Pensei que era o Floresta aqui da Grande Florianópolis, onde o Fábio foi artilheiro, 74 gols. Pergunta de Fábio Machado. E se não me escala ali com a 9 ali, a gente já ia derrubar o treinador ali. Nós já ia dar um jeito. Nós já ia dar um jeito. Ô Luan, a campanha do Camboriú não foi tão... Quer dizer, ela é surpreendente, né, pelo tamanho que é o Camboriú, por uma história muito recente. Mas você trabalhou com grandes profissionais, né? Mauro Ovelha, né, que sabe tudo de estadual. O Alex, que eu conheço aqui, um baita de um preparador de goleiro. O Damir, né, que é um baita de um preparador físico. Chamou muita atenção, né, como aquela rapaziada corria. Mas você hoje está fazendo 30 anos e hoje nós temos muitos jogadores com essa idade, quer dizer, são atletas, não são treinador. Como é que fica essa questão, esse choque de geração, por exemplo, né? Qual é a linguagem que se usa, por exemplo, no time do Brusque? Um jovem de 30 anos, como é que ele consegue falar para um jogador mais experiente, com 34, 35? Como é que ele consegue passar a ideia, a mensagem? Com certeza, você citou nomes aí muito importantes para aquela campanha do Camboriú, nomes que já têm uma história e uma vivência muito forte com o futebol catarinense e que com certeza são pilares fundamentais para tudo que aconteceu no clube, né, dentro da competição. Então, a questão da idade é um fator que não determina uma boa liderança, né? A liderança, muito mais que uma função, ela é uma ação de relação humana. E eu me preocupo muito com essas relações interpessoais e acho que através dela a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Eu tenho jogadores de 34, 35, 36, trabalhei com o Jorge Henrique, também no Camboriú e no Brasiliense, que tinha 39 anos, ou seja, 9, 10 anos mais velho que eu, mas ser mais velho não significa ser mais experiente. Para ocupar a função de treinador, não basta a experiência de saber jogar, não basta a experiência de saber chutar a bola. A função de treinador é conseguir desenvolver uma metodologia de trabalho, é conseguir desenvolver treinos, vai muito além de desenvolver apenas aspectos técnicos, né? Então eu vejo que com essa limitação de não ter sido atleta, eu preciso trazer algo a mais, não só nos estudos, mas também em relação a desenvolvimento de trabalho, e é isso que eu busco fazer. É uma lacuna que eu nunca vou preencher, essa de não ter sido jogador. Acho que quem foi jogador já está 10 passos à frente para ser um bom treinador, mas, repito, não é o suficiente, porque é um tipo de ação diferente, né? Por mais que seja um jogador com uma liderança muito alta, ele não tem a responsabilidade de relacionar 20 para o jogo, não tem a responsabilidade de escalar 11, ele não tem a responsabilidade de tomar decisões perante a diretoria. Então, são abordagens totalmente diferentes, mas, claro, ter sido jogador facilita o processo, mas não garante o processo. E eu que não fui, preciso buscar algo a mais, fazer com que a gente consiga desenvolver situações que preencham essa lacuna em relação a não ter sido atleta. E o fator idade é um fator que nunca limitou o meu trabalho. Eu iniciei meu primeiro clube como treinador aos 23 anos, né? Então, muito novo, mas ao mesmo tempo muito consciente do que eu podia e do que eu queria fazer. E a comunicação sempre muito simples, né? Porque eu acredito que você só consegue ensinar algo para alguém se você partir daquilo que essa pessoa já sabe para chegar naquilo que ela precisa saber. E é através disso que eu tento me comunicar e desenvolver o trabalho com os jogadores. Legal, vou citar aqui um ex-técnico, o nosso Rui Guimarães, ele diria: o Luan Carlos é resenha boa. Santa Catarina está conhecendo mais aí do Luan aqui no Clube da Bola. Vamos para Criciúma, pergunta do Renato Semensati. Parabéns ao Luan aí pelo aniversário, né? E também pelo belíssimo trabalho que fez no campeonato estadual.
Luan, o ano não tem 150 dias. Eu vou citar você, mas eu poderia citar mais 20 treinadores do futebol brasileiro. O ano não tem 150 dias ainda e você já está no 3º clube. Isso vai acabar quando no futebol brasileiro, hein? Porque se você pegar a média de 3 clubes por 140 dias, não dá 50 dias de trabalho em cada clube na média, Luan? Boa tarde. Boa tarde. É muito disso por conta do calendário, né? O Camboriú era um clube que disputaria apenas uma competição regional, né, que foi o Campeonato Catarinense. Eu já vim sabendo que seria isso, né? A gente teria apenas 4 meses de trabalho. Então, nós nos apresentamos em novembro do ano passado e fizemos a competição até o jogo final, que foi justamente contra o Brusque. Depois eu vou para o Caxias, inicio um trabalho e te confesso que eu estava muito envolvido com o processo. O Caxias é um clube extraordinário, com uma identidade muito forte, mas vem um convite de uma Série B que pode mudar o seu patamar profissional, pode te elevar na sua carreira, né? É um sonho que todo treinador tem, e aí eu não pensei 2 vezes em abraçar essa oportunidade. E, de fato, falta sequência de trabalho no futebol brasileiro, falta convicções, né, em relação a contratações de treinadores, mas eu acho que o principal que falta mesmo no futebol brasileiro é a gente mudar um pouco a cultura, né? Porque a gente cria uma cultura de uma certa acomodação dos jogadores, não uma acomodação no lado consciente, mas talvez no subconsciente, porque quando as coisas não vão tão bem, quem paga o preço é o treinador, que nem sempre, de fato, é o responsável pelo desempenho não tão bom da equipe, né? Então, acho que cabe às diretorias, aos clubes, talvez mais convicção e talvez gestão em relação a isso. Claro que existem episódios isolados que precisam ser analisados e contextualizados, né? Mas eu acho que nós temos muito ainda a evoluir em relação à sequência de trabalho no futebol brasileiro. Luan, te pedi desculpa, te chamei de Juan sem querer ali na outra intervenção. Já estou internacionalizando teu nome. Luan, um recadinho antes de chamar a próxima pergunta para você. Vamos ver se a internet é boa do Luan, porque agora eu vou botar do lado dele a fera, a lenda, Sérgio Badar. Se oscilar um pouquinho, não desiste. Continua aí, porque essas 2 figuras juntas aí na tela, ó, é peso. Pergunta do Badar. Bota abraço pro Luan, parabéns pelo aniversário, parabéns pela trajetória, pela campanha. Eu comentei aqui no Clube da Bola, quando o Chapecoense jogou com o Camboriú, aqui o jogo deu empate, já me surpreendeu positivamente o estilo de jogo do Camboriú, e aí eu conversei com o Mauro Veiga, sou muito amigo dele, ele me falava do trabalho, elogiou muito o Luan Carlos, mas era um esquema, me parece, um 3-4-3, um futebol moderno, bem jogado, e que levou o Camboriú ao vice-campeonato, né? De forma até, vamos dizer, surpreendente. E agora no Brusque, o Luan vai manter a sua mentalidade de jogo, dá para... no Brusque, a responsabilidade é maior, é uma competição maior. O Vaguinho tinha um modelo mais conservador de jogo, jogava no 4-4-2. O que o Luan pensa? Estreou com o pé direito ontem, mas e daqui para frente? O Luan vai continuar o trabalho que vinha sendo feito ou vai aos poucos implementar o seu estilo no time do Brusque? Lá no Camboriú a gente fazia uma forma de jogo, de um jogo apoiado, né, um ataque posicional, e a gente tentava, na maioria das vezes, ter essa identidade no 3-4-3, mas a gente teve 55 dias de pré-temporada, né? A gente pôde repetir, tentar mais uma vez, errar, trazer ações para os jogadores, desenvolver treino, então é um contexto diferente. E a gente sabia as características dos jogadores que a gente tinha à disposição. Aqui no Brusque, o contexto muda um pouco, primeiro por conta da questão do tempo, que foi até a pergunta anterior, então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, né, para tomar as decisões e fazer os ajustes necessários, que a gente acredita que sejam necessários para a questão de evolução da equipe, e a gente vai fazer. Mas é bom ressaltar também que eu estou tentando assimilar ao máximo o que o professor Vaguinho vinha fazendo com a equipe, qual era o estilo proposto por ele. Eu conversei muito com a comissão técnica do clube quando eu cheguei, porque eu acredito que quando existe uma ruptura de trabalho, quando existe a saída de um treinador para a chegada de outro,
não pode acontecer uma mudança tão brusca e entender também que a saída de um treinador não significa que tudo que havia sendo feito precisa ser esquecido. Pelo contrário, a gente tem que utilizar aquilo que já vinha sendo feito para potencializar aquilo que a gente quer fazer. Então, conhecendo o elenco, entendendo como eles iam desenvolvendo o trabalho, para ir incrementando aos poucos, né? Mais ideias, mais possibilidades de sistemas de jogo, mais referências, né, de jogo ofensivo e defensivo. E acho que é isso que a gente vai ter que fazer com muita cautela, cuidado e com muita precisão. Tem tempo para mais uma pergunta, então vamos com o Marcelo Nunes, né? Que cobre aí o dia a dia do Brusque, está mais perto do Bruscão. Marcelo, a pergunta é tua. Mancha, então a minha pergunta é sobre o jogo de ontem, né? Sobre essa estreia, essa vitória por 1-0, Luan. Qual a análise que você faz desse resultado, desse primeiro contato, claro, com os jogadores dentro das 4 linhas? Chegou durante a semana, foi apresentado, já foi trabalhar, fechou uma parte do treinamento, um momento do treinamento, teve um contato maior com os jogadores e ontem a estreia. Vitória por 1-0 e, claro, vocês sempre são muito conservadores na crítica, no comentário sobre a questão da arbitragem, mas ontem, vamos combinar, né, Luan? 9 minutos para uma definição e ainda uma definição errada do VAR, é complicado, né? Muito complicado. Eu digo assim, existem diversas ferramentas positivas, né, na sociedade. Só que não existe ferramenta ruim ou boa. Existe a forma como você conduz e utiliza essa ferramenta. O VAR veio para ficar no futebol. Não tenha dúvida de que é necessário a presença do VAR em todos os jogos. Isso traz justiça ao jogo, né? Um pouco mais de justiça ao jogo. Porém, ele precisa ser melhor utilizado, né? O que aconteceu ontem no Augusto Bauer é de uma vergonha muito grande. Eu acho que o árbitro de campo vinha fazendo um bom jogo, vinha tendo critério nas formas de conduzir a partida. Ele dá o gol, o seu assistente também, e acredito que a arbitragem de campo foi induzida ao erro. Eu acho que a arbitragem do VAR se complicou, tentou achar alguma situação ali que até agora a gente não conseguiu entender, o próprio árbitro não conseguiu nos explicar. Fato é que acho que ele foi induzido ao erro, porque ele vinha fazendo um bom jogo. Então, o VAR é uma grande ferramenta, só que está muito mal utilizada aqui no futebol brasileiro e não é de hoje, né? Não é de hoje. Foi um bom jogo, a gente tentou passar algumas ideias para os nossos atletas, né, nessas 3 sessões de treino que a gente teve. Claro que eles entenderam que são jogadores experientes e de uma bagagem muito grande, então eles entenderam qual era o propósito para esse jogo. A gente colocou alguns comportamentos defensivos um pouco diferentes do que eles vinham fazendo. Na fase ofensiva, a gente tentou também colocar 2 situações de ataque por dentro e por fora. Eles fizeram, porque eles entenderam qual era o processo, porém, eles fizeram com gasto de energia muito alto, porque apesar de entender quais eram os comportamentos necessários, eles faziam com gasto energético maior, porque não é um hábito ainda, né? E quando não é um hábito, você gasta mais energia, você se desgasta mais, e foi isso que aconteceu. Eles fizeram muito bem as ações, mas por não ser algo que eles já fazem de forma natural, acabou gastando mais energia, teve um desgaste maior, mas o esforço foi recompensado e a vitória veio. Luan, agradecer demais aí a tua participação, a simpatia, cara, desejar sucesso na sequência da temporada, nessa nova missão e muita saúde no aniversário aí, nesse novo ano que recomeça aí para você. Amém, muito obrigado, parabéns pelo programa de vocês, sempre acompanhando. Forte abraço a todos. Valeu, conversamos com o Luan Carlos, técnico do Brusque. Rapidamente, Fábio Machado, antes da gente falar de Série C, Figueirense e Aparecidense, aquele comentário, aquela análise da entrevista. Luan Carlos, posso colocar na prateleira resenha boa? Não, uma resenha muito boa, né? Um técnico jovem, estudioso, vem com uma nova filosofia de trabalho. Não é aquele técnico, né, das antigas, vamos agregar, vamos pegar. Não, a gente vê que ele estuda, né, as palavras que ele usa, a colocação na frase. É um técnico que estuda as várias escolas táticas, não só do Brasil, como do mundo. E isso acaba refletindo em campo. Então, a análise que ele fez do jogo, até o gasto de energia do adversário, isso são tudo valores, né, que vão agregando ao futebol moderno. Grande resenha, feliz aniversário. Rapidinho, só perguntar uma coisa pro Renato. O Renato tá ali com uma cara prestando muita atenção na sua resposta, Fábio.
é num mundo que a gente vive hoje de ex-jogadores como técnico, eu podia citar aqui 50. Interessante ele ter contado esse segredo pra gente, né? Eu não sabia disso. É que ele não foi jogador, né? Veio da educação física, foi evoluindo e acabou na comissão técnica de uma equipe, né, Renato? Marcelo, primeiro, muito bacana, né, a franqueza com que o Luan Carlos, um jovem treinador, trata esse assunto. Eu, particularmente, não vejo desvantagem nenhuma em quem não foi jogador de futebol, o fato de ser treinador. A gente tem vários ex-treinadores e ex-treinadores, campeões mundiais, inclusive, como Carlos Alberto Parreira, que nunca jogaram futebol. E a gente tem, evidente, Beckenbauer, você tem caras que foram jogadores excepcionais e que foram bons treinadores. Via de regra, os bons treinadores são aqueles jogadores esforçados, aqueles que taticamente compensavam a sua falta de técnica. Os grandes jogadores, salvo exceções, e tem Guardiola, e tem Beckenbauer, salvo exceções, eles não seguem a carreira e os que seguem não têm um desempenho acima da média, né? Não são treinadores tops. Isso aí é só a gente buscar por nomes. Mas eu particularmente não vejo, não acho que o cara tem que ter jogado futebol para entender de futebol. Para mim, o grande segredo do treinador de futebol é gestão de grupo. Treinador que sabe fazer. O Abel Ferreira, o que o Abel Ferreira, por exemplo, que para mim hoje no Brasil é o melhor que tem. O que o Abel, qual a carreira profissional? O Abel não foi nenhum jogador excepcional. E jovem treinador é bicampeão da Libertadores da América. Então você tem casos e casos. Você tem que ser gestor de grupo, estudioso do futebol, mas sem dúvida alguma, gestor de grupo. Quem tiver isso aí, tá um passo à frente dos outros. Vou citar um que trabalhou aí recentemente, Marcelo, o Geninho. O Geninho não é um cara muito de apito, de campo, de nada, mas é um belíssimo gestor de grupo, por isso que trabalhou nos maiores clubes do futebol brasileiro.